Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje a gente vai ver algumas formas de resolver a Sprint 2. Para adiantar, eu vou incluir aqui só os requisitos básicos e o desafio vai ficar num vídeo separado. Recapitulando aqui a Sprint, era para ser implementado um semáforo, onde os estados verde e vermelho seriam representados por barras com 4 LEDs, que deveriam executar essa animação aqui. Começava com tudo cheio, ia diminuindo LED a LED até que o tempo se esgotasse. O estado amarelo representado por um LED amarelo. E os tempos seriam esses aqui: 5 segundos verde, 1 segundo amarelo e 3 segundos vermelho. Vou mostrar para vocês algumas opções de resolução. São inúmeras possibilidades para resolver esse mesmo problema. E aqui eu listei 3. A primeira coisa que eu fiz foi criar alguns defines para guardar o tempo de cada estado. Percebam aqui que eu nomeei os tempos e já dividi aqui pela quantidade de LEDs em cada animação. Seriam 4 LEDs para o verde, 1 para o amarelo e 4 para o vermelho. Então já daria esse tempo aqui por LED. Bom, daí aqui na minha montagem eu conectei os LEDs verdes nos pinos do B0 até o B3, os LEDs vermelhos do B4 até o B7 e o amarelo eu conectei aqui no D7. Portanto, a primeira etapa é fazer a configuração da direção dos pinos, que nesse caso todos os pinos da porta B vão estar habilitados como saídas, através da escrita 1 no registrador de direção DDRB, e na porta D somente o D7 necessita estar como saída, por isso eu optei aqui por usar uma máscara com esse valor aqui 1 e todo o resto 0. Uma máscara OU vai setar somente o pino D7. Uma vez que os pinos de saída estão configurados, o jeito mais fácil que eu imaginei para resolver essa sprint seria uma sequência aqui de acendimentos intercalados por delay. Então, para gerar aquela animação, o que foi que eu fiz? Atribuir esse valor aqui à porta B para acender os 4 LEDs verdes. Em seguida, dei um pequeno delay com o tempo de cada LED do verde, que já estava calculado aqui em cima, através desse define, 5 segundos dividido por 4, e fui fazendo isso na sequência. Acendi os 4, dei um tempo, acendi os 3, dei um tempo, 2, 1. Em seguida, apaguei todos os LEDs verdes e imediatamente já acendi o amarelo. Na sequência, esperei um tempo com o amarelo aceso, apaguei o amarelo e comecei a animação do vermelho, que era essencialmente igual aqui a do verde, porém com os 4 bits deslocados. Aqui, os 4 acesos, 3, 2, 1, e em seguida todos apagados. Perceba que eu sempre acendo, espero o delay e em seguida apago, nessa sequência, para que ele passe mais tempo aceso do que apagado, né? Bom, essa sequência ela estava incluída aqui no laço infinito, de modo que ela vai se repetir aqui indefinidamente. Esse programa aqui é bem simples e só isso aqui já resolveria o problema. Uma outra solução para esse mesmo problema poderia ser feito com 2 laços, se você quisesse economizar aqui algumas linhas de código e tornar aqui o problema mais flexível. O que eu chamei aqui de resolução 2 foi um laço para o verde e um laço para o vermelho. O laço do verde eu inicio com o porte B com todos os 4 LEDs acesos e a cada interação aqui do for eu simplesmente faço um deslocamento para a direita de uma unidade. Então, se eles começaram aqui com esses 4 uns, na próxima interação, né, esses 4 vão ser deslocados para a direita e vai virar isso aqui. Assim por diante, até que essa condição aqui seja atingida, ou seja, até que o último LED
esteja apagado. Depois que terminou aqui a animação do verde, a animação do amarelo é só um LED, então eu fiz aqui na mão, acendi, passei o tempo do amarelo, depois apaguei, e em seguida a animação do vermelho, que é a mesma coisa, só com as condições diferentes. Aqui nesse caso eu comecei com esse binário, né, os 4 primeiros uns, e a cada interação eu desloco isso daqui para a direita, ou seja, isso aqui vai virar isso aqui, 0 com 1 aqui, e subtraio 8 para eliminar esse 1 aqui, ele virar 0, já que 0, 0, 0, 1 é 8. Né? Então ele vai virar isso. Então, a cada interação eu desloco, subtraio 8, ele vai fazer isso aqui interativamente até que eles todos estejam apagados. E a última opção de resolução, eu criei aqui uma função que eu chamei AnimaSemáforo. O protótipo da função eu coloquei aqui em cima e a definição da função está aqui embaixo. Essa aqui eu fiz de uma forma diferente. Achei que seria interessante ter um jeito novo de implementar o mesmo problema. O que eu fiz foi o seguinte: eu criei um vetor de constantes, onde cada constante desse aqui representa um dos estados do meu sistema. E esses estados estão mapeados da seguinte forma: os 4 bits menos significativos representam o verde, os 4 seguintes o vermelho e o último o amarelo. Essa foi a definição que eu dei ao mapear esses estados. Então, primeiramente começa com os 4 verdes acesos, depois 3 verdes, 2 verdes, 1 verde, passa para o amarelo, depois 4 vermelhos acesos, 3, 2, 1, e em seguida volta lá para o começo, né, para o verde. Além desse vetor de estados, eu criei também uma variável de interação i, que eu chamei de static. Isso quer dizer que ela só vai ser inicializada com 0 uma vez, na primeira chamada dessa função, e cada vez que essa função for chamada novamente, o valor dessa variável ele é mantido. Então eu consigo armazenar valores passados aí, diferente se eu tivesse escrito assim. Se eu tivesse deixado só isso, cada vez que a função fosse chamada, essa variável iria ser inicializada novamente com 0. O static torna a variável com a mesma persistência de uma variável global, porém com escopo local. Ela só está visível aqui dentro dessa função. Então, bem aqui é onde de fato acontece o acendimento dos LEDs. Criei a constante de estados, inicializei o contador, e aqui eu passo os valores de cada estado para as portas. Como foi que eu fiz isso? Bom, na porta B, é simplesmente eu passar os 8 bits menos significativos. Então eu poderia fazer essa atribuição aqui direto. Isso aqui também funcionaria, porque esses elementos aqui têm 16 bits, mas o porta B só tem 8 bits. Então ele já iria pegar automaticamente os 8 bits menos significativos. Mas para deixar mais completo, eu coloquei aqui uma forma extensa, onde eu pego um determinado elemento aqui do vetor de constantes, passo por uma máscara AND para selecionar somente os 8 bits menos significativos, já que é tudo 1 aqui, e faço a atribuição na porta B. Então, imaginando que é a primeira vez que eu estou entrando nessa função, o i é 0, esse valor aqui, os 8 bits menos significativos, vão vir aqui para a porta B, e o último bit, o bit mais significativo, ele tem que vir para a porta D, que é onde está ligado o amarelo. Para fazer isso, eu também passei por uma máscara AND, onde o bit que eu quero acessar está 1 e os 8 bits menos significativos são 0, então ele vai retornar só esse bit aqui, só que seguido de zeros. Então, para transformar isso daqui num sinal para ativar ou não o pino D7, eu desloquei 1 para a direita.
Então, isso aqui vai me retornar esse bit aqui, seguido de zeros. Então, nesse caso, se o i for igual a zero, vai me retornar zeros seguido de 8 zeros. Eu desloco isso daqui uma unidade para a direita e atribuo no porta D. Então, quando efetivamente o amarelo estiver aceso, aqui tem 8 zeros, tá? Esse número aqui ele vai ser deslocado para a direita e vai acender justamente o PD7, que é onde está ligado o amarelo. Bom, então cada vez que eu chamar essa função, ele vê em qual estado está e atualiza os LEDs. E para fazer o avanço dos estados, eu criei essa lógica aqui de if-else. O estado começa no zero e cada vez que entra aqui, bom, ele testa. Está menor do que 3. Se tiver menor do que 3, eu passo o tempo do verde e incremento. Daí, na segunda vez que eu entrar por aqui, ainda está menor do que 3. Se tiver mais um tempo do verde, incremento de novo. E as saídas aqui vão passando aqui de um por um nos elementos do vetor. Isso vai acontecer até que seja maior do que 3 e menor ou igual a 4. Vai acender o amarelo, justamente nesse estado aqui. E por último, o vermelho, né? Maior do que 4 e menor ou igual a 8. Vai rodar os vermelhos e passar o tempo aqui do vermelho. Quando for maior do que 8, ou seja, terminar o último estado aqui, passar para frente, eu coloco i como menos 1, porque logo em seguida ele é incrementado, volta para 0 e na próxima iteração ele vai reinicializar daqui e assim por diante. Isso aqui vai ficar rodando ciclicamente. Deixa eu compilar esse último aqui para a gente ver. E se a gente vier aqui, recarregar o firmware e rodar, bom, é aquela lógica lá que a gente já viu, né? O verde vai descendo aqui, 5 segundos para o verde, 1 segundo para o amarelo, 3 segundos para o vermelho e assim por diante. Bom, era isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou trazer o resultado do desafio. Até mais!